Irmãos e irmãs, iniciaremos o culto de adoração e louvor ao nosso Deus. Deus é grande, Deus é tremendo e enviou Cristo Jesus para que pudesse nos substituir na cruz do Calvário, pagando assim os nossos pecados. Então, louvor e gratidão ao Deus Trino. E no Evangelho de João, no capítulo 10, do versículo 7 até o versículo 18, passagem conhecida como Jesus, o bom pastor, mais especificamente, Jesus aqui contando uma parábola. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Jesus é o nosso bom pastor. O Senhor Jesus que deu a vida, o Senhor Jesus que é o único mediador, o Senhor Jesus que é o único advogado espiritual. E hoje na liturgia, que inclui aí a mensagem, estaremos falando deste pastor, também de um salmo que fala pastor. E nós vamos orar, glorificar o Senhor, agradecer pelas bênçãos, pela maior, pela principal, o Senhor Jesus. Ó Deus, a nossa gratidão pela Tua bondade e misericórdia, como o Senhor é bondoso, como o Senhor é generoso para com aqueles que Te buscam. E nós, ó Deus, queremos Te buscar em espírito e em verdade. Queremos Te adorar, ó Deus, porque Tu enviaste a Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Ao Senhor Jesus a nossa gratidão, o nosso louvor, porque padeceu na cruz do Calvário, por amor, por nós pecadores. Cremos, Senhor, que o Teu Santo Espírito está agindo, que o Teu Santo Espírito está nos convencendo a Te cultuar, a Te adorar, e é no nome do Senhor Jesus que nós oramos e queremos cultuar. Amém. Cantaremos o hino de número 180, Amor Fraternal. O início: Jesus, pastor amado, louvamos-Te hoje aqui. Louvemos ao Senhor. Jesus, pastor amado, louvamos hoje aqui.
só temos esperança no Salvador Jesus. Sua morte preciosa a todos vida traz, e pelo mesmo sangue nos vem a mesma paz, pois sendo resgatados por um só Salvador, vivamos sempre unidos por mais ardente amor, com simpatia olhando os erros do irmão, cuidando de ajudá-lo com branda compaixão. Jesus, bondoso amigo, ensina-nos a amar, e como tu fizeste, também a perdoar, pois tanto carecemos do auxílio teu Senhor. Unidos graças damos por teu imenso amor. Amém. Novamente abriremos na liturgia, momento que nós podemos confessar ao Senhor os nossos pecados, clamar ao Senhor que nos ajude a vencermos as tentações. Nós leremos novamente no Evangelho de João, no capítulo agora 17, do versículo 15 até o versículo 20. Eu creio que o apóstolo João, o apóstolo do amor, estava inspirado pelo Espírito Santo ao registrar as palavras do nosso grande Mestre. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Chamamos aí esse capítulo da oração sacerdotal do Senhor Jesus, e ele, orando ao Pai, ele intercede por aqueles que estavam com ele e também por aqueles que um dia vieram a crer no Senhor. Como ele diz aqui, aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. E o tempo passou, 2020 chegou, e nós cremos no Senhor Jesus. Então cremos também que esta oração ao Pai foi ouvida e com certeza atendida. Permita o Senhor que tenhamos mais cuidado com a nossa vida pessoal, a nossa vida também social, que possamos procurar mais a santificação, possamos procurar mais uma vida que agrada ao Senhor. Em nome de Jesus, vamos orar? Senhor, perdoa-nos, purifica-nos, porque conhecemos a Tua palavra e o Senhor tem se revelado a nós. O Senhor, por amor, misericórdia e piedade, tem se manifestado a nós pecadores, e nós somos gratos por isso. E se manifestou plenamente em Cristo Jesus.
E através dele, Senhor, podemos te chamar de Pai, podemos chamar do nosso Pai Celestial, sermos adotados na família da fé. Senhor, perdoa-nos quando somos ingratos, quando reclamamos, murmuramos, quando duvidamos da Tua palavra, quando duvidamos da oração do Mestre. Perdoa-nos, ó Deus, purifica-nos, ajuda-nos a termos mais testemunho pessoal, também o testemunho social. Por piedade, Deus, perdoa-nos em nome de Cristo. Amém. Cantaremos o hino de número 151, o Bom Pastor, e na segunda parte o poeta escreveu: não me afligem os perigos e não temo a tentação. Ele sempre está comigo e sustém-me o seu bordão. Que o Senhor possa nos livrar das tentações. Pelos bosques e campinas, pastorei ao bom Jesus, junto às águas cristalinas, seu rebanho em paz conduz. Ele guarda assim minha alma e a protege em seu calor, nas angústias ou na calma. Vai comigo, bom pastor, sempre amável e clemente. Vai comigo, bom pastor. Não me afligem os perigos e não temo a tentação. Ele sempre está comigo e sustém o seu bordão. Não me aflige nem a morte, cuja sombra hei de enfrentar. Ele é meu amparo forte, em que posso confiar. Sempre amável e clemente, vai comigo, bom pastor. Sua mesa me prepara, pois minha alma quer nutrir. Minhas mágoas ele sara, com seu óleo vem ungir. Certamente que a bondade toda a vida fluirei, e no céu felicidade para sempre gozarei. Sempre amável e clemente, vai comigo, bom pastor. Creio que o Senhor nos convenceu a orarmos, estudarmos o texto. Um grande desafio quando abrimos a palavra do Senhor e nos dedicamos a interpretar o texto bíblico. Sabemos que a palavra do Senhor é inspirada. Nós podemos ler bons livros, bons artigos ou produzir bons artigos, mas são materiais, são conteúdos iluminados pelo Espírito Santo, porque inspirados somente a palavra do Senhor, com seus 66 livros, 39 no Antigo e 27 livros no Novo Testamento. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro dos Salmos, no capítulo 23.
Salmos 23 é conhecido e é mais desafiante ainda. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Ó Deus, fala conosco. Nos instrui, Senhor, nos ensina a estudar a Tua palavra, nos ensina, Senhor, a pregar a Tua palavra, nos ensina, Senhor, a vivermos a Tua palavra, em nome de Cristo. Amém. O título aqui da passagem, Pastor e Anfitrião. Pastor e Anfitrião. A introdução, quero trabalhar com vocês algumas expressões, se você preferir aí, pensamentos sobre este salmo. Eu sei que o salmo é conhecido como o Salmo de Davi, ou outros citam, o Senhor é o meu pastor, mas precisamos estar atentos. Há divisões no texto, por isso que o título é Pastor e Anfitrião. Nós vamos ver por quê. É o salmo mais conhecido e amado de todos. A simplicidade deste salmo tem profundidade e força. Sua paz não é uma fuga. Seu contentamento não é complacência. A disposição para enfrentar as trevas, para enfrentar o vale escuro, diríamos hoje, para enfrentar a pandemia, para enfrentar as lutas do dia a dia, e esperando sempre no Senhor. Então não temos dúvidas que com certeza é o salmo mais conhecido e um dos textos também mais conhecidos aí do Antigo Testamento. Guardem aí essas expressões, ou pelo menos essa informação, o salmo mais conhecido. O tema para a mensagem de hoje: os cristãos, tendo Deus como pastor e anfitrião, se sentem pastoreados nessa vida e hospedados na eternidade. Repetindo, os cristãos, tendo Deus como pastor e anfitrião, se sentem pastoreados nessa vida e hospedados na eternidade. Agora o texto, nos 3 primeiros versos, confia naquele que concede o sustento necessário. O cristão, então, que crê que o pastor eterno vai cuidar dele enquanto ele estiver aqui na terra, e crer que ele vai receber do Senhor o bem-vindo do meu Pai, vai receber do Senhor lá na glória o acolhimento espiritual. Esses cristãos, sim, com certeza confiam naquele que concede o sustento necessário. Observe o texto: o Senhor é o meu pastor. O Senhor, é essa expressão Senhor, na minha Bíblia aqui está em destaque. A tradução seria transliterado já, o Yahvé,
o Deus imutável, ou seja, o Deus que não muda. Nós variamos muito, o ser humano. O ser humano, hoje quer uma coisa, daqui a pouco outra, amanhã talvez outra completamente diferente. Mas Deus não, Ele não muda, Ele é imutável na sua essência, né? E Davi, ao escrever o Salmo, ele preferiu usar essa expressão: o Senhor, o Rei Yahvé, o Deus imutável é o meu pastor. Notem que é algo que ele tem uma sensibilidade dentro de uma intimidade com o Senhor. Ele não pegou carona com o Deus do amigo. Ele não aproveitou o embalo com o Deus daquele familiar. Não, é pessoal dele. O Senhor é o meu pastor. Incrível como muitos acham que por pertencerem a uma denominação eclesiástica, a um grupo cristão, se você preferir uma igreja, defendem com unhas e dentes, né? Ao afirmar que nasceram na igreja, né? São descendentes de religiosos de várias gerações, mas ainda não conhecem o Senhor. Ouviu falar, vive de tradição, mas não de chamar na intimidade Deus de pastor. E aqui, com certeza, Davi mostra isso bem para nós. E Davi, como registrado lá em 1 Samuel, né, primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, 11, depois vocês podem conferir, né, que Davi, filho aí de Jessé, ele, na infância e parte da adolescência, ele ajudava a família a cuidar de ovelhas, animais mesmo. Ele cuidava de ovelhas no campo. Depois Deus o chamou. Então, ele tinha isso em mente, ele guardou as raízes. Ele sabia muito bem qual era a função de um pastor, as habilidades de um pastor, o cuidado de um pastor para com os animais, o amor, a atenção. Então, ele vai fazer sim essa comparação, né? Essa comparação. O Senhor é o meu pastor, e ele vai dizer: nada me faltará. Não é mais tudo que eu pedir ele vai dar? Não. Primeiro que Deus não é obrigado a nos dar nada. Deus é obrigado a me perdoar. Não, mas então não seria graça, favor e merecido, né? Nós teríamos direito se Deus fosse obrigado a nos dar alguma coisa. Mas Deus, Ele nos dá por piedade, misericórdia e graça. Essa dádiva da salvação, ou as dádivas diárias que nós não merecemos, mas Ele é piedoso, Ele nos concede. Então, olha, nada me faltará do necessário. E com certeza Deus tem dado muitas coisas. O problema é que às vezes nós até oramos ou falamos, comentamos, né? Olha, Deus tem dado mais do que eu mereço. Espera aí, não está certa essa frase, não está certo esse pensamento. Como? Deus me deu mais do que eu mereço? Na verdade não merecemos nada. Não ore assim, nós não merecemos nada, mas Deus em misericórdia nos concede o necessário, e vai além disso, com certeza, porque Deus é bom. Mas nada me faltará. Mas o que uma ovelha, na visão de Davi, precisava e precisa. Davi, na verdade, ele conta aqui duas metáforas. A primeira aqui do pastor, depois vamos ver a outra. Mas notem, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Notem que Davi
traz à mente aquele cuidado pastoral que ele tinha com os animais, né? Ele me faz repousar em pastos verdejantes, de levar a ovelha. Aqui ele traz mais no singular, né? Ele me faz repousar, mas pensássemos também mais no plural, de levar as ovelhas ou o rebanho, mas fiquemos com Davi, ele me faz repousar em pastos verdejantes, de levar essas ovelhas ou a ovelha para ser alimentado ou alimentadas num pasto verdejante, pasto preparado, e os pastores escolhiam os locais, obviamente, para levar a ovelha ou levar as ovelhas para alimentar. O texto também diz: leva-me para junto das águas de descanso. Aqui não pode ser um rio com uma correnteza fortíssima. Não, né? Não. A ovelha é um animal sensível, frágil. Então, com certeza, Davi estava lembrando quando ele acompanhava aquelas ovelhas até o riacho, águas de descanso, que as ovelhas poderiam tomar água, se aquietar, talvez muitas já exaustas, cansadas, lutando ali para amamentar as ovelhas menores, as suas crias. Ali estava o rebanho, ali estava com certeza Davi cuidando, mas ele traz para o plano espiritual: leva-me para junto das águas de descanso. Quantas vezes nós precisamos disso também, de sermos alimentados com a palavra do Senhor, de nos aproximarmos de Jesus, que é o pão da vida. Ele citou isso também lá no Evangelho de João. Também precisamos de Jesus como a água. Ele também citou isso no Evangelho de João. De nós termos mais paz. O mundo estava tão acelerado, mas agora de repente um pouco parado, ou querendo se movimentar mais, dependendo da cidade, dependendo da região, dependendo, né, os decretos municipais, estaduais e outros aí. Mas nós precisamos de paz, de calma, e quem pode fazer isso é Deus. Quem pode fazer isso é o Senhor. O texto continua: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Eu fui pesquisar esse refrigera a alma, né? Refrigera a alma. O que seria? Seria o mesmo que dizer tornar-se novo ou restabelecido. Refresca do calor e suor, traz descanso e paz, revigora e vivifica, restaura, refrigera a alma, restaura a minha alma. A comparação da ovelha que é levada para se alimentar no pasto verdejante, para beber água numa fonte calma, tranquila, para ter o vigor novamente, para sentir aqui refrigerada ou restabelecida, para continuar a caminhada. O texto continua: guia-me pelas veredas da justiça, né? Seria o mesmo que dizer pelos caminhos certos. Não permitirá que eu me perca, né? Chegaremos ao aprisco seguros. Mas temos que nos levantar e ir. Levantar e ir. Guia-me pelas veredas da justiça, pelos caminhos certos, pelos caminhos justos, não pelos caminhos da iniquidade ou da corrupção, ou da maldade, ou do ódio, ou do pecado. Mas nós, como ovelhas do rebanho do Senhor, continuarmos a caminhada,
mas no bom caminho. Por amor do seu nome. Mesma coisa que disséssemos, por lealdade a seu caráter e às suas promessas. Ao meu ver aqui, Davi, quando ele diz, por amor do seu nome, tudo aquilo dos pastos verdejantes, tudo aquilo que ele citou, junto das águas de descanso, também de refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então, tudo é o Senhor e por Deus é Ele, como Deus sendo a causa. O texto iniciou, nada me faltará. Uma das expressões chaves aqui do texto, nada me faltará. E aí Davi narra tudo aquilo que uma ovelha precisava para a época, o animal mesmo, e fazendo a comparação para o nosso estado emocional, espiritual, se você quiser, até físico também, mas observe que é algo tão suave, tão espiritual, e todo esse cuidado, alimentação e tudo mais, a causa, a motivação está no amor de Deus em cuidar de nós. Observe agora o versículo 4, aí eu anotei, confia naquele que protege e direciona. Então os cristãos, confiam naquele que protege e direciona. Você prefere o cristão, então confia naquele pastor que protege e direciona. O texto diz, ainda, eu fiquei pensando, confesso para vocês, pensando, passando o dia e lembrando, ainda, até mesmo, olha só, até mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte. Espera aí, reverendo, ô pastor, não, reverendo, o que é isso? Davi parece que é pessimista, parece que estava prevendo que ele iria sofrer, iria padecer. Não, meu amigo, minha amiga, nada disso. Mas é um homem realista, ele não está vendo coisas, não está alucinado, não está parte da realidade. Ele sabia muito bem, e nós também, sabemos, que situações podem surgir, situações que venham a desafiar a nossa fé, ainda que, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, mesmo que surjam problemas, dificuldades, nós temos que crer e não temer, ou seja, não entrar em pânico. Esse vale da sombra da morte, como se disséssemos também um vale escuro, e Davi sabia bem, ele cuidava de ovelhas, um vale escuro para caminhar junto ali com as ovelhas, mas poderia surgir ali um buraco maior, um barranco, e Davi preocupado com isso, trazendo a memória dele, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mas de repente esse vale é tão difícil, tão delicado, que traz aí momentos, diríamos assim, escorregadios, passagens escorregadias, situações na nossa vivência diária perigosas, mas nós temos que nos agarrar mais ao Senhor. Muitos estão enfrentando um vale de desemprego, outros nos corredores de um pronto-socorro, outros esperando uma vaga de UTI ou já na UTI, situações difíceis, delicadas, por outros motivos, por outros problemas, enfrentando um vale, às vezes a depressão, e respeitamos as pessoas que enfrentam a depressão, temos um carinho especial por esses, a luta é grande, meu irmão, minha irmã, mas se lembrássemos também das decepções, das frustrações, dos abandonos,
No entanto, precisamos lembrar do texto da sombra da morte. Pode ser a morte realmente, a morte que não pede passagem, mas quando chega é para nos levar. Não pede passagem no sentido que eu posso te levar ou não, você pode vir comigo ou não, mas ela chega e não respeita grau de instrução, cor da pele, de forma alguma, mas ela nos leva. A questão é, estamos preparados para isso ou não? Estamos preparados? O texto continua: não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Aqui é questão de segurança. Deus, Ele não se ausenta das nossas dificuldades e problemas. Não dá para nós ficarmos alienados da realidade, dos problemas que estão ocorrendo, mas isso não pode nos levar a uma reação de pânico. O Senhor está conosco, eu não vou temer mal nenhum, porque tu estás comigo. O vale é difícil, o vale do abandono é difícil, o vale da dor é difícil, o vale da enfermidade é difícil, o vale da incerteza é difícil, o vale do medo da morte é difícil, mas nós temos a resposta em Cristo Jesus. Ele venceu o pior vale, que foi a morte, para salvar os pecadores, mas venceu, ressuscitou e prometeu nos conceder a vitória. O Senhor Jesus é bom. O texto continua: o teu bordão e o teu cajado me consolam. Tá? Notaram que aí nós estamos falando do versículo 4. Olha, porque tu estás comigo. Ele começa a explicar porque ele não vai temer mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Observe que o bordão aí e o cajado eram objetos e muito úteis, usados pelos pastores lá para eles cuidarem dos animais. Quando diz aqui o bordão, né, é a vara revestida de ferro, né? Os mais antigos era só madeira, a vara, mas depois eles foram revestindo parte dela aí com ferro, né, para defender e proteger as ovelhas, os animais, o rebanho, afastar os lobos, afastar outros animais ferozes. O texto diz do cajado, a extremidade superior era arqueada, né? Era arqueada, né? A extremidade superior aí, para guiar, conduzir, controlar e puxar para mais perto, né, a ovelha que estava desgarrando, que estava se afastando do rebanho, deixando o rebanho, e por um motivo ou por outro se afastando. Então ele, com o cajado, puxava a ovelha e mostrava para ela, né? Obviamente que em outros momentos ele precisava tosquear, curar, né? Curar, e não é fácil, né? Não é fácil cuidar bem de um animal ou de um rebanho aí, né? Rebanho. E não é fácil também cuidar de gente, cuidar de vidas aí, de vidas, tá? As circunstâncias, as pessoas que Deus vai usar para arrebanhar as suas ovelhas é interessante, porque Deus é criativo, guarde isso, Deus é criativo em buscar os afastados dos caminhos dele. Deus é criativo em levantar pessoas com a palavra certa, às vezes dura, firme, às vezes é mais suave. Isso é Deus criativo usando vidas, às vezes usando situações, inúmeras situações poderíamos citar, até mesmo a pandemia, né? Situações mais pessoais, mais particulares, para que essas pessoas que vão se afastando possam voltar aos caminhos do Senhor, possam voltar a glorificar ao Senhor,
Ô meu amigo, minha amiga, por onde andas? Por onde andas? Porque a sua lã está assim, com um pouco de carrapicho, diríamos, está assim um pouco estranha. Por onde andas? Está muito afastada. Ovelha do Senhor Jesus, volte ao aprisco do Senhor, senão o Senhor vai buscar, e Ele vai nos buscar, porque Ele é misericordioso, Ele quer o rebanho junto, né? O rebanho junto, tá? Agora nós aprendemos aqui que a confiança do salmista, no caso aqui Davi, a confiança dele estava no Senhor, tanto nos momentos bons como no vale escuro. Independia, ele confiava no Senhor. Que possamos aprender com Davi também, nessa primeira metáfora aqui do pastor, de confiarmos no Senhor. O texto, ele vai mudar o cenário, você vai perceber, nos versos 5 e 6, ou seja, os últimos aqui, os cristãos confiam naquele que nos receberá como amigos na celebração celestial. Na celebração celestial. O cenário mudou, a metáfora mudou, a imagem agora passa a ser um banquete. Lógico, ovelha não vai para a mesa para se alimentar, ela não vai lá para se alimentar, então não vai encaixar esse pensamento mais agora da ovelha. Você vai notar que Jesus é o hospedeiro, que Jesus foi na frente preparar a casa. Isso está lá em João capítulo 14, os 3 primeiros versos, né? E aí Jesus se torna, já pensando no novo pacto, a nova aliança aí, o nosso anfitrião divino. Anfitrião divino. Observe, versículo 5. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Preparas-me uma mesa. De nós entendermos a cultura oriental da época, diferente da nossa. Eles se reuniam, chamavam, convidavam alguém para almoçar, ou jantar, outra refeição, não sei, mas era um sinal de aliança, de mais intimidade com aquela pessoa ou com aquelas pessoas. Não era simplesmente se alimentarem, não, tinha aí com certeza o sinal da aliança. E Davi escreve bem: preparas-me uma mesa. Essa mesa para nós já está mais no aspecto espiritual, para preparar, né? Jesus já, na verdade, no novo pacto, preparou essa mesa, ou seja, essa comunhão dos cristãos, quando nós chegarmos lá com Cristo Jesus. Reverendo, mas na presença dos meus adversários. Então notem que essa mesa, pensando assim, né? Essa mesa, ela não é secreta. Fiquei pensando, mas para Davi, que seriam os seus adversários? Aqueles que não gostavam de Davi? Davi rei, né? Chegou a ser rei de Israel, na verdade o mais querido, né, de Israel, lei do Antigo Testamento, né? E ele tinha também as controvérsias no reino, e todos gostavam dele. Nós pensássemos hoje, né, na presença dos meus inimigos, talvez não ter mais junto lá o ódio, nem o diabo, junto à mesa, observando mais distante, né? Ao mesmo tempo, observando mais distante no sentido de não estarem achegados à mesa do Senhor, já não fazem mais parte da comunhão do Senhor, de forma alguma, somente o povo de Deus. Espera aí, mas então só os presbiterianos? Quem falou isso para você? Placa de igreja não salva ninguém, mas ser presbiteriano é uma bênção. É uma bênção, e estudar a palavra, aprender a palavra, vir à igreja ou assistir, isso é bênção, né? Isso é bênção. Temos outras igrejas sérias, não temos dúvidas disso, mas temos outras igrejas também mercenárias. Então se afaste dela. Essa que não segue a palavra, não lê a palavra, não estuda a palavra, deixa disso.
mercenários, líderes que só falam em dinheiro, querem aproveitar das ovelhas. Muda de igreja, mas se a sua é séria, seja fiel em nome de Jesus, seja fiel. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo. Era costume do hospedeiro oriental, ele derramava um óleo perfumado na cabeça da pessoa que ele estava recebendo, do visitante, né? Ele derramava um óleo, mas isso, você vai perceber isso em Lucas capítulo 7, versículo 46, tá? Era um relacionamento então íntimo de Deus com o seu povo. O texto continua, o meu cálice transborda. Notem, tem a mesa, a unção na cabeça, tem o meu cálice transborda, sinal de alegria e fartura na casa do Pai. É sempre um sinal de alegria e fartura. O último verso, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Notem que ele sonha com o banquete, a celebração da vitória na eternidade, se você preferir, no céu. Ele sonha, e ele aqui até profetiza, só que ele não é alienado da situação, do momento dele. Ele diz, olha, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Enquanto estivermos aqui, nós precisamos ser cuidados pelo Senhor, né? Diz um autor, referem-se ao zelo, cuidado pactual de Deus para com os seus. Enquanto estivermos aqui, teremos lutas? Teremos. Mas Deus é bondoso e misericordioso, vai cuidar de nós todos os dias da nossa vida. Ele não diz, Deus vai ter misericórdia, bondade, piedade, um dia só. Ele não vai ter todo esse cuidado por alguns dias. O texto não diz isso, mas o texto afirma que todos os dias, sem exceção, Deus cuidará de nós. Deus estará presente nas nossas lutas, que possamos não nos esquecer do Senhor que é bondoso. Termina o texto, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Por isso que essa segunda parte, né, a metáfora do anfitrião, aquele que recebe, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Se aqui Deus vai cuidar de nós, e a certeza, a confiança, essa comunhão, o encontro com Deus, e habitaremos para sempre na eternidade. São duas metáforas no texto. Por isso que por isso que o Salmo não fala somente do pastor e ovelha, mas fala também do hospedeiro e daquele que hospeda, do anfitrião e aquele amigo que é hospedado. São duas partes da parábola que, unidas, nos levam sempre a pensar mais em comunhão com o Senhor, enquanto estivermos aqui e depois na eternidade. Mas como estarei com o Senhor na eternidade? Já sei, lembrei. É como uma escada, e cada degrau que eu vou vencendo, eu vou ganhando um pontinho para estar no céu, ou vou me aproximando mais do céu. Então Jesus Cristo, o Senhor, Ele é mais um degrau. Não, meu querido e minha querida, de forma alguma. Jesus não é um degrau, mas Jesus é a própria escada. Guarde bem isso. Jesus não é um degrau na escada, mas Jesus é a própria escada que Deus enviou para que pudéssemos ter acesso a Ele pela fé, e é graça que nós não merecemos. Finalmente, com certeza vocês se lembram que na parte introdutória nós citamos aqui
que o Salmos 23 é o mais conhecido, sem dúvida alguma. Muitos recitam, gravam com aquelas vozes bonitas. Este salmo, nada contra. Escrevem aí músicas, cânticos, hinos, baseados nesse texto. E tantas outras coisas poderíamos citar, mas para mim e para você, nós conhecemos o Salmo, e mais profundo agora, nós conhecemos o pastor do Salmo. Conhecer o Salmo, até recitá-lo, é uma coisa. Agora, conhecer o pastor do Salmo e o anfitrião do Salmo são coisas completamente diferentes. Que Deus tenha misericórdia e piedade, que esse nosso pastor eterno, pastor maravilhoso, que esse anfitrião, esse hospedeiro maravilhoso, possa continuar nos abençoando e pronto para nos acolher na eternidade. Cantaremos o hino, fala sobre isso, né? Hino 143, o título, Salmos 23. Adoremos ao Senhor. Deus é meu pastor muito eterno, nada pois me faltará. Com seu santo amor eterno, sempre me sustentará. As pastagens verdejantes, Ele vem me conduzir, e nas relvas abundantes o descanso então fluir, e nas relvas abundantes o descanso então fluir. Vem com suas mãos divinas mansamente me guiar rumo às águas cristalinas que me vão sedentar por veredas da justiça, prazeroso me conduz, e depois da dura liça vou gozar a eterna luz, e depois da dura liça vou gozar a eterna luz. Se da morte o vale escuro traz-me aperto ao coração, caminhando vou seguro, apoiado em seu bordão. Na presença de inimigos eu terei da salvação um banquete com amigos, com Jesus meu velho irmão. Um banquete com amigos, com Jesus meu velho irmão. Olho santo derramado, a cabeça vem me ungir, vai meu cálice transbordando, o grandioso bem fluir. Certamente que a bondade sempre a mim seguir terei,
Momento de citarmos vários lares, estarmos também orando. Romildo, Cris, Felipe, Fernanda, Sidney, Rejane, Caio, Emily e a senhora Mari, Fábio e Mená, Douglas e Leneri, Marisa, também a senhora Maria, a dona Geni, a Luci Gouveia e o Luciano, o Emanuel, a Priscila e o Lucas, o Reginaldo, a Célia e o Arthur e, por último aqui de hoje desta lista, o Eduardo. Oremos. Senhor, agradecemos pelos lares citados, lembrados, intercedemos e o Senhor sabe, o Senhor conhece o que se passa em cada lar, em cada família, em cada coração. Então colocamos diante do Teu trono e pedimos a Tua bênção, pedimos a manifestação do Teu Santo Espírito. O Senhor conhece as necessidades, não precisamos narrá-las com detalhes, porque o Senhor conhece plenamente, porque eles lhe pertencem, são ovelhas, seu rebanho. Então, Senhor, manifesta o Teu poder, Pai, cuida de cada um. Ó Deus, nós também intercedemos pelos demais lares deste Brasil, deste mundo. Deus, tenha misericórdia, abençoa grandemente, em nome de Cristo. Amém. E que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso e Senhor, que a bênção de Cristo Jesus, o nosso Senhor, que a bênção do Espírito Santo, aquele que nos guia, aquele que nos prepara como ovelhas, aquele que nos prepara como hóspedes para estarmos na casa do Pai. Que Deus Pai, Filho e Espírito repouse sobre cada lar, agora, até a eternidade, para celebrarmos em comunhão o nome do nosso Senhor. Que Deus Pai, Filho e Espírito repouse sobre todos. Amém.